Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma coleção de histórias que também foram retiradas do livro Fantasmas no Brasil, Casos Reais. Todas as informações acerca da fonte estarão na descrição do vídeo, como sempre. Antes de começar, também como sempre, eu gostaria de pedir para vocês para deixarem o seu like, fazerem um comentário, ativarem o sininho e, se possível, compartilharem o vídeo com alguém que vocês pensem que pode gostar desse tipo de conteúdo. Bem, vamos lá? Lobisomem na casa de praia, História 1. Quando éramos pequenos, eu, meu irmão e meu primo costumávamos escutar da minha avó várias histórias sobrenaturais, entre elas uma muito interessante, que lembro-me perfeitamente em detalhes até hoje. Meus avós têm uma pousada em Praia de Leste, litoral do Paraná, e há 25 anos atrás, no início de sua construção, ocorreu um fato muito curioso. A região naquela época era rodeada de mato, muitas árvores, etc. Era pouco habitada, e quando começaram a construção da pousada, construíram em volta um muro alto, rodeando toda ela. Certa noite, num fim de semana, meus avós haviam descido e estavam eles e os pedreiros no local. Todos jantaram, tomaram banho e os pedreiros foram se deitar, assim como meus avós também, deixando as panelas no fogão tampadas. A cozinha ficava para fora da kitnet. Assim, quem pulasse o muro e adentrasse na pousada teria acesso à mesma. Meu avô escutou um barulho fora da kitnet, na cozinha. Então, levantou-se para verificar, pois achou que era um bicho, cachorro, raposa, mexendo nas panelas, e com um pedaço de pau foi ver o que estava ocorrendo. Quando abriu a porta, se deparou com um enorme cachorro ao lado do fogão e gritou com o bicho para que pudesse espantá-lo dali. O bicho levantou-se como uma pessoa, ficou de pé e encarou meu avô com olhos enormes. Meu avô, espantado com aquilo, gritou para minha avó, que levantou correndo. Com aquele pedaço de pau, foi tentar ir para cima do bicho, mas não conseguiu. Não conseguia se mover do local, como se o olhar do animal o tivesse paralisado. E quando minha avó apareceu na porta, o bicho ficou novamente de quatro e saiu correndo. No outro dia pela manhã, meus avós foram acompanhando as pegadas na areia. E quando elas chegaram no muro, o bicho, segundo as pegadas, pulou o muro e do outro seguiu seu caminho. Só que eram pegadas de uma pessoa que desapareciam no meio do mato. Fim. História número 2. Um rosto sobre o meu. Tenho 21 anos e moro com meus avós. Passo a maior parte do tempo sozinho em meu quarto, já que não tenho muito assunto com eles. Nada demais, é só falta de assunto mesmo. Costumo ter a chamada paralisia do sono com certa frequência, mas nunca dei muita atenção para isso. Um certo dia, porém, tive a impressão de acordar e, ao olhar para o lado, vi meu irmão embaixo da minha mesa de estudos. Ao olhar para ele, não vi seus olhos, mas sabia que era ele pelo cheiro. Então, antes de fazer qualquer questionamento, eu acordei e vi tudo exatamente como estava. Até mesmo a posição da cadeira estava igual. Alguns dias depois, eu estava de folga do trabalho e resolvi descansar bastante, dormindo ou somente deitado. Nesse dia, eu não estava com muito sono, então decidi ficar deitado no escuro para descansar os olhos. Deitei de lado e fechei os olhos por uns 2 segundos. Foi o suficiente para me fazer passar por uma experiência muito diferente. Ao abrir os olhos, me deparei com um rosto em cima do meu, me olhando fixamente.
Um rosto negro e de olhos acinzentados, os olhos fixados em mim. Meu coração acelerou e eu fechei novamente os olhos. Só vi o rosto por uns 2 segundos, mas foi o suficiente para saber que era real e que estava comigo. Não sei desde quando, mas tive a certeza de que estava ali e até agora não sei se ainda continua comigo. Não sei dizer se a história do meu irmão ou falso irmão e a história do rosto são verdadeiras, mas tudo foi muito real para mim. Final da segunda história. O Homem Estranho Embaixo do Beliche. História 3. Esse relato aconteceu com uma amiga minha lá no Brasil. Já tem alguns anos que ela me contou e para mim esse relato foi o mais tenebroso que eu já ouvi na minha vida. Era noite de sexta-feira. Essa minha amiga, sua irmã e mais outra amiga estavam na casa dessa garota na qual aconteceu uma coisa estranha, digna de filme de terror, mas garantiu que a história é verdadeira, até porque tem testemunhas que presenciaram o ocorrido. Essa moça tem 2 filhas, que na época estavam uma com 5 e outra com 3 anos. O esposo dela trabalhava até tarde e chegava em casa por volta das 10 horas da noite. Todos resolveram fazer companhia a ela e as crianças, até o esposo chegar, eram todos amigos do casal. Eram 21 horas e elas estavam assistindo o filme na sala e as crianças dormindo no quarto do beliche. A de 5 dormia em cima e a de 3 dormia embaixo. Elas conversavam e riam do filme quando de repente subiu um cheiro de queimado vindo da cozinha. A moça dona da casa levantou e foi até a cozinha. Quando chegou lá, suas roupas íntimas, algumas calcinhas, estavam pegando fogo no chão da cozinha. Ela rapidamente apagou o fogo, jogou fora as peças queimadas e pensou no que tinha acontecido. Pensaram, será que era o marido tentando fazer medo ou pregar uma peça? Ele poderia ter chegado mais cedo e queria pregar uma peça nelas. Mas ela se aborreceu porque tinha queimado suas roupas. E pensou, agora, além de me dar roupas novas íntimas que você queimou, vai ter que me dar mais, disse, e voltou para a sala e continuou conversando, e disse aos amigos o que houve e acrescentou, vamos ignorá-lo, que ele para com as palhaçadas. Bem, nada dele aparecer, e as supostas brincadeiras não continuaram. Passou um tempinho e, de repente, todos ouviram um ronco, como de um homem dormindo com muito sono. E o ronco era tão alto que, mesmo que aumentasse a TV, conseguiam ouvir muito nítido e alto. A moça pensou, não é meu marido, pois ele não conseguiria fazer esse barulho tão alto. E ela percebeu que vinha do quarto das filhas. Foram todos com ela até o quarto das crianças, que, por incrível que pareça, dormiam mesmo com aquele ronco alto e estrondoso. De repente, elas viram um homem deitado embaixo do beliche. Viram os pés dele para fora. Correram e foram pegar as crianças que estavam muito pesadas, acima do normal. Foi difícil tirá-los da cama e o mais estranho era que elas não acordavam mesmo com tanta agitação e barulho. A minha amiga contou que de repente subiu um cheiro de podre, como se algo ou alguém tivesse aberto um esgoto. O marido chegou nessa hora, também ouviu o ronco e sentiu o cheiro e correu para ajudar a tirar as crianças do quarto. Ele também viu o tal homem deitado. Todos correram para fora da casa e ela disse que o ronco era tão alto que se ouvia do lado de fora do local. Ela foi correndo chamar seu pai, que dizia ser muito católico e não ter medo de nada. Ele pegou o terço, a Bíblia e foi. Chegou lá em frente à casa e ele também conseguiu ouvir o ronco do homem e entrou dizendo, ninguém pode mais que Deus. Quando chegou no quarto, ele viu o homem lá deitado. Ele abaixou e foi olhar embaixo do beliche para ver o que ou quem estava ali.
O cheiro de podre era insuportável. O homem estava deitado de barriga para cima. Não tinha cabelo algum na cabeça. Então, ele se inclinou para olhar o pai da menina, que olhava para ele, e fez um não com o dedo apenas, sem emitir uma palavra. O pai dela sai correndo de lá. Nesse dia, ninguém dormiu em casa. Passaram-se os dias e o casal mudou-se. No outro dia, a figura tinha apenas desaparecido. Minha amiga disse que ninguém mais aluga a casa. Ela está sempre desocupada. Ninguém sabe o que era aquele homem e nem o porquê dele estar ali. Só sei que até hoje, quando lembro desse relato, eu sinto calafrios. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Novamente, esse formato com pequenas histórias eu tenho várias selecionadas aí ao longo dos anos. Se vocês gostaram, me deixem saber que aí eu continuo fazendo alguns vídeos assim também. Bom, e é isso. Obrigada por ter ouvido até aqui. Um feliz Halloween e tchau, tchau!